Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Tem um título aqui, Na Igreja e no Trabalho. A distribuição de talentos na igreja e a distribuição de talentos no trabalho. Vamos ver lá então. No trabalho vamos começar com o Salmo 127, correto? É um trabalho forte já. Um trabalho bem forte. Diz assim, ó. Bom, o título é Segurança, prosperidade e fecundidade vêm somente de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Amém? Aqui quer dizer de cara já que isso é inútil. Inútil a pessoa trabalhar sem ter a direção de Deus. Sem ter a direção de Deus, né? Isso é inútil. É interessante nós buscarmos a Deus para ter uma orientação no trabalho. Aqui já diz claramente, né? Ter uma orientação no trabalho. É inútil levantar de madrugada, comer o pão de dores, se não tiver uma direção no trabalho. Tá bom? Vou falar do trabalho, depois vou falar as dificuldades, né? Vou falar do trabalho e falar alguma coisa das dificuldades. Mas eu vou deixar as referências e vou falar assim, ó, sobre a destreza do homem, tá? Vamos lá na destreza do homem, então. Primeiramente, Eclesiastes, capítulo 4:4. Talento dos homens, né? É uma coisa que prejudica bastante pessoas, às vezes são pessoas prejudicadas por falta de visão de outras pessoas ou de gestão de pessoas, vamos dizer assim, né? Eclesiastes 4:4. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo também. Isto é vaidade e aflição do espírito. Tá aqui. Traz a inveja, certo? Eclesiastes 4:4. Às vezes por pessoas não terem entendimento, por pessoas não terem sabedoria, ou por não ter uma gestão de trabalho, o empregado fica à mercê. O empregado fica em baixo escalão, às vezes até mesmo, não ganhando uma promoção porque alguém não viu, alguém não olhou, ou até mesmo a empresa não teve uma gestão de pessoas. Ah, desse ponto aqui, vão colocar o fulano lá, já está anotado no caderno, já está anotado numa linha, né? Para ele ter uma promoção. Como também aqueles invejosos, que está escrito aqui, que a pessoa essa tem uma destreza, mas sempre tem um invejoso que ele vem lá e coloca areia, né? Coloca terra em cima e já enterra a pessoa, como diz o outro, entendeu? Não, esse aí não tem condições, aí não, por causa disso, por causa daquele outro, certo? Né? E aí termina sufocando aquela outra pessoa que poderia ganhar uma promoção. Isso estou falando no trabalho, tá? Bom, aí tem aquele camarada que tem o talento, né? Vamos dizer assim aqui, ó, na Bíblia diz que tinha o talento, certo? Vamos ver aqui, segundo Reis. Segundo Reis não, é segundo Crônicas. Deixa eu ver aqui. Segundo Crônicas, o rei mandou chamar um homem talentoso, certo? Vamos lá. Segundo Crônicas 2:7. É interessante que na Bíblia fala as pessoas que tinham talento, né? E aqui o homem chamou. Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim, em azul, e que saiba lavrar ao buril juntamente com os sábios que estão comigo em Judá, em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Tá aqui, ó. Salomão pede para mandar um homem que tinha sabedoria em ouro para fazer a casa do Senhor. Então ele viu que precisava uma pessoa de talento para exercer aquela função na casa do Senhor. Uma pessoa de talento, muitas vezes, é conquistado, né? Dentro das empresas, existem pessoas às vezes que têm talentos muito maravilhosos,
mas às vezes não é visto, né? Às vezes não é enxergado, às vezes não é. E como eu falei, existe o outro lado da inveja. Tem pessoas que falam, não, fulano, às vezes tem uma orientação para uma promoção, para alguma coisa, né? E aí tem esse lado aí da inveja, tá bom? Agora, eu falei, expliquei no trabalho, eu vou falar na igreja. Na igreja é diferente, bem diferente. Porque quem é o cabeça é Cristo, certo? E na igreja está aqui, ó. 1 Coríntios capítulo, deixa eu ver aqui. Onde é que está o número do capítulo? Capítulo 12, tá? E diz assim, ó, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a um Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Pronto. Está aqui. Aqui está a resposta. Na igreja e no trabalho, existe uma diferença enorme espiritual. Por quê? Porque na igreja, quem manda é Cristo. E na igreja, quem tem direção de Deus, quem é um pastor que tem visão espiritual, né, o pastor que tem uma visão ampla, ele vai colocar as pessoas de talento nas posições certas. Na igreja, quem manda é Deus. No trabalho, Deus até dá uma benção, Deus dá uma revelação, né, que vai promover uma pessoa. Mas quando Deus dá essa revelação, quando Deus abre a mente lá do chefe, abre a mente do supervisor, do diretor da empresa, do gerente, não, tem uma posição para você, chama o fulano de tal lá. Aí dá uma posição para ele lá, porque realmente viu as qualidades, né, naquela pessoa e deu. Eu vou contar aqui um exemplo a vocês, para vocês terem ideia como é importante servir a Deus. E tem pessoas maldosas no mundo e por causa da inveja tem muitos que não ganham promoção. Havia um homem ali na cidade de Santa Cruz, que esse homem era pedreiro. E existe, ele trabalha como pedreiro ainda, esse senhor. E esse homem tem um problema na perna, não me lembro se é direita ou esquerda. E aí estava lá na construtora lá, beleza, trabalhando. Só que lá no banheiro sempre tem aqueles, sabe, aqueles secretários, né, que fica falando um monte de abobrinha, né. Aí, nós ganhamos, eles falando assim, né, nós ganhamos um salário de um profissional compatível à nossa estrutura. Nós somos perfeitos. Em outras palavras, ele era aleijado, ele era manco, não tinha condições de ganhar o mesmo salário, devia de ganhar salário menos, eles dizendo, né, entre eles. Então ele sempre sofria daquele bullying, né? Daquela humilhação perante os colegas. E ele sempre sofrendo com aquilo, o pessoal lá, e já estava um tempo trabalhando lá daquele jeito, né? É assim, né? Com a perna, caminha mancando, mas trabalha, um homem trabalhador, veja bem. Um homem talentoso. E um certo dia, o mestre da obra falou para o pessoal da engenharia que ia sair fora da obra, né? Olha, eu vou sair e tal, e recebi uma proposta melhor e vou sair da empresa. Daí eles pensaram, mas quem é? Aí surgiu o comentário, né, que quem é que poderia colocar no lugar daquele mestre de obra? Ao ver deles, ao olhar deles, não tinha ninguém, não aparecia ninguém. Aí esse senhor, que inclusive é da igreja, esse irmão, pegou o diploma dele, foi lá no escritório e apresentou, olha, eu sou uma pessoa que eu tenho curso em interpretação de planta e poderia trabalhar nessa área aí, podia exercer essa função. Se vocês me derem uma oportunidade, eu estou aí para fazer esse trabalho. Daí o chefe disse assim, mas tu tens? Sim, mostrou o diploma, né, tudo. Aí ele disse, então tá, então eu vou fazer um teste. Pegou uma planta lá, mostrou para ele interpretou tudo, disse assim, 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 assim. Beleza? Aí o que aconteceu? Chamou lá a turma lá e disse, tal dia vai ter uma reunião aqui na firma.
Pegou um capacete branco, botou embaixo do braço, chamou ele e foi lá pro palanque lá, um lugarzinho lá para explicar que aquele ali seria o novo chefe. Aí todo mundo queria saber quem era o chefe, né? Quem é que vai ser o chefe agora? Quem é que vai ser o mestre de obra? Aí pegou o chefão lá, chamou, ó, esse aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Esse senhor aqui, ó. Esse senhor aqui que vai ser o responsável de vocês agora. Aí os caras olharam para ele assim, baixaram a cabeça, porque sabiam, né? Chamavam ele de banco, de aleijado, disso, daquilo. Tá vendo como é que é, pessoal? Aí tá, né? Pronto, o homem foi honrado. Botaram o capacete na cabeça dele, capacete branco. Foi honrado à frente de todo mundo lá, né? Aí depois no banheiro lá disseram, ô fulano, e agora? O que o senhor vai fazer com nós? Claro que estava toda hora dizendo que ele era banco, era aleijado do banheiro, né? Se olha, eu não tenho nada para falar contra vocês. Vocês fazem o serviço de vocês como vocês vêm trabalhando certinho e tudo bem. Quer dizer, ele perdoou ainda os camaradas ainda. Tá entendendo? Então é assim, ó. No trabalho, às vezes a pessoa passa por momentos difíceis de humilhação. É. Mas é uma questão que ele era cristão também, ele era evangélico. E lá eles perseguiam ele no trabalho o tempo todo. Só que chegou um momento que Deus deu a promoção para ele. Correto? Então é assim, ó, a diferença do trabalho na igreja, o trabalho da igreja e no trabalho numa indústria é muito grande. É uma diferença enorme, porque existe a parte espiritual a mais, né? Mas por outro lado, dentro de uma empresa, de uma indústria, existem essas perseguições, existem as controvérsias, existe a falta de visão, né? Porque nem sempre as pessoas vão ter uma visão completa. Não, realmente aquela pessoa ali, ela é uma pessoa de confiança, ela é uma pessoa que a hora que eu entregar tal documento, ele não vai mentir, ele não vai falar o contrário, né? Então é assim, é bem diferente, né? A coisa é bem complicada. Eu vou contar um outro exemplo. Um chefe chegou, uma guria, uma jovem bem estruturada, uma guria bem centrada, fazia todo o relatório da contagem do estoque, né? Fazia tudo certinho. E o chefe, né? O chefe, desconfiava, mas como que tá sempre certinho isso aqui, né? Aí um dia eles pegaram uma bobina e esconderam. Deixaram lá e aí ela viu que estava faltando, né? Então colocou ali, estava faltando. Daí eles chamaram ela, né? Aí perguntaram para ela, não, mas tu viu que faltou a coisa? Sim, eu vi que faltou, tal. Daí depois nós escondemos essa bobina justamente porque nós estávamos vendo que sempre dava certinho. Aí nós queríamos saber se você não chutava o que estava acontecendo, então a gente escondeu, mas parabéns porque você fez o serviço certo e está aí, ó. Tá anotado certo, então tá aqui a bobina, mostraram para ela onde é que estava, daí ela se impressionou da atitude que eles tomaram. Então, é bem por aí. No trabalho é diferente do que a igreja. As pessoas às vezes são provadas no trabalho de tal maneira para alcançar aquilo que Deus tem. Né? No trabalho é importante haver prova, haver certas dificuldades, porque senão os chefes não vão ter confiança na pessoa. O chefe não vai ter confiança numa pessoa porque ele sabe que a pessoa que não é provada no trabalho, que ele exerce uma função e já vai para outra função, lá eles vão descobrir toda a personalidade da pessoa, o perfil da pessoa, porque lá eles vão trabalhar com outras pessoas, né? Então fica difícil isso. Por isso que algumas empresas adotam um sistema de deixar a pessoa num período numa função para depois passar daquela para outra e da outra para outra, porque sabe que a pessoa já passou por aquela função, então ela sabe interpretar tudo daquela função anterior. Se ela passar adiante, se ela passar e não passar por aquele processo, mais tarde ela vai ter problemas. E às vezes tem pessoas que são promovidas antes do tempo, e o que acontece com essa pessoa? Por ela ser promovida antes do tempo, ela não vai
não vai dar segurança para a empresa. A empresa pode achar que ela vai ter uma segurança, mas não vai ter não. Porque como ela foi promovida tão rápido, então para ela tudo é fácil. É fácil para aquela pessoa. Então, eu saí daqui, eu também vou lá noutra empresa, também vou ser promovido rápido, porque lá atrás eu também fui promovido rápido. Isso acontece. Quando eu era jovem eu pensava muito nisso. Né? Hoje em dia, com essa nova administração, é até um pouco complicado para certas empresas. Porque o jovem ele tem que ter uma promoção rápida. Em um ano ele tem que ser promovido. Mas jovem hoje é diferente. É devido a estudos, né? Ele já termina o ensino médio, já vai no curso técnico, do curso técnico já vai para a faculdade. Já é diferente do meu tempo quando eu comecei a trabalhar, certo? Mas é mais ou menos por aí, tá? Então, eu coloquei uma diferenciação entre trabalho e igreja, porque igreja realmente é bem espiritual, né? Dependendo do pastor, o pastor tem que ser bem espiritual. E o trabalho tem essas regras, normas, conforme a empresa tem. E também tem as dificuldades espirituais muito grandes por algumas pessoas que passam justamente para ter uma aprovação maior de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe todos. Fique na paz, Senhor Jesus. Amém.